Galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Vencemos o clássico vovô ontem no estádio Newton Santos. O Botafogo dormiu na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o desenrolar desta rodada, né, para ver se o Botafogo continuará ou não na liderança. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse jogo. Eu ia fazer um pós-jogo ontem à noite para vocês, mas confesso a vocês que eu já tinha tomado umas boas cervejas, estava comemorando demais a vitória de ontem, né? Então falei assim, amanhã de manhã eu faço um vídeo pra gente mais sóbrio aqui, né? Comentar como é que foi a partida, falar um pouquinho sobre o jogo, que foi um amasso do Botafogo pra cima do Fluminense. Convenhamos, né, gente? Até os tricolores estão sabendo e percebendo, e algumas pessoas que eu conversei, que torcem para outros clubes, falaram: Medeiros, realmente, o Botafogo ontem amassou o Fluminense. Quem viu a partida sabe do que a gente está falando aqui, né? O Botafogo foi muito superior ao Fluminense desde o primeiro minuto, abusou de perder gols, coisas que não podem acontecer nas próximas partidas. O Botafogo já tinha perdido muito gol contra o Corinthians, e aí conseguiu fazer o gol com o Júnior Santos, 1-0, vencemos lá em Itaquera. Ontem a mesma coisa. Terminar aquele primeiro tempo 0-0 foi uma das maiores injustiças que eu presenciei no estádio Newton Santos. Primeiro tempo de muito mais volume, bola na trave, gols perdidos. O Júnior Santos ontem estava numa noite muito infeliz, né? Perdeu os 3 gols assim, absurdos, né? Tem muito crédito, obviamente, com a torcida, né? O Júnior Santos, né? Então a torcida não reclamou tanto assim, ainda mais que o Botafogo venceu a partida no final. Mas é um ponto aí talvez a melhorar para as próximas rodadas, né? Não vai ser todo jogo que a gente vai perder esse caminhão de gols e vai vencer. Aconteceu 2 vezes seguidas, mas para as próximas rodadas acho que o Botafogo tem que melhorar um pouquinho essa eficiência, né? Ser um pouco mais letal quando consegue criar uma grande chance de gol. Mas que bom que o Botafogo está criando diversas situações, né? O Botafogo criou muitas chances de gol ontem, seja em bola parada, seja em lance pela esquerda, seja em lance pela direita, lançamento longo, passes curtos, variações de jogadas, né? Isso realmente o Arthur Jorge é muito acima da média. Ele é um técnico que desde o Braga a gente vem falando aqui, que ele é um treinador muito ofensivo, muito dominante e um treinador de muito repertório ofensivo, né? A gente falava isso, que o Botafogo ia ser um time muito ofensivo com ele e que o Botafogo ia criar soluções, diferentes soluções para chegar ao ataque. E isso a gente viu ontem, viu contra o Corinthians, vem percebendo nos últimos jogos do Botafogo, a cada jogo uma evolução, né? A cada jogo o Botafogo conseguindo construir mais, ser mais sólido, ser mais dominante realmente, impor o seu jogo, né? Porque geralmente quando a gente jogava contra o Fluminense, né, em outras épocas, a gente aceitava o modelo de jogo do Fernando Diniz, ficava ali na defesa, né, o Fluminense com 80% de posse de bola, a gente ficava ali na defesa tentando marcar e saía no contra-ataque. Vencia os jogos dessa forma, vencia, porque o Botafogo 5 vitórias seguidas para cima do Fluminense, né? O Fluminense realmente não consegue ganhar o Botafogo há 2 anos. Mas o Botafogo vencia o Fluminense numa estratégia muito clara de combate ao jogo do Diniz, de tentar ali deixar eles com a bola e sair em transição rápida. Esse era o jeito que o Botafogo sempre encontrava de vencer o Fluminense. Ontem não foi assim, cara. Ontem o Botafogo venceu o Fluminense sendo dominante para cima do Fluminense, que gosta de ficar com a bola, pressionando o Fluminense o tempo inteiro lá na frente, dificultando a saída de bola. O Fluminense errou a saída de bola diversas vezes ontem. O Botafogo conseguia encaixar a marcação lá no Fábio, lá nos zagueiros, no lateral, e eles tinham muitas dificuldades de sair jogando. E isso fez com que o Fluminense ficasse acuado. O Fluminense não teve liberdade para jogar. Botafogo que impôs o seu estilo para cima do Fluminense. Conseguiu roubar diversas bolas lá na frente, conseguiu ter chances dessa forma, criou por baixo, criou por cima. Foi realmente um amasso do Botafogo. 1-0 foi pouco, né? E o 1-0 sai numa jogada de escanteio, né? Isso que é engraçado.
porque o Botafogo teve diversas chances de fazer gol com bola rolando, mas foi através de uma bola parada que o Botafogo consegue com o Bastos Kisanga, um zagueiro que chegou no ano passado no Botafogo, não conseguiu se firmar, teve toda a questão de adaptação, mas eu fico brincando com o Fabiano Bandeira. Vocês devem conhecer também, o Fabiano faz um grandiosíssimo trabalho aqui na mídia independente do Botafogo, no YouTube, nas redes sociais. Eu ficava brincando com o Fabiano Bandeira falando sobre isso, né? E a gente conversa muito sobre várias coisas do Botafogo, e aí a gente comentava um com o outro. Ninguém fica 5 anos na Lazio enganando todo mundo no futebol italiano. Então, em algum momento, a gente ia ver o Bastos começar a jogar o futebol que ele sabe. No ano passado não aconteceu, né? E aí a gente pode citar diversas razões, adaptação, chegou no meio de uma temporada, o Botafogo já estava ali com o Adrielso e Cuesta bem firmes ali na zaga e ele esperou o momento talvez dele, né? Mas esse ano, com a chegada do Arthur Jorge, impressionante a evolução, impressionante como o Bastos começou a ser um zagueiro inquestionável. Inquestionável. É brincadeira o que está jogando o Bastos, né? Um jogador firme por baixo, um jogador que não perde duelos, um jogador que é seguro defensivamente e um jogador que estava merecendo esse gol, né? Estava merecendo, porque zagueiro, a função do zagueiro não é fazer gol, mas faz um gol desse e acaba premiando aí essa boa fase do Bastos Kisanga, um grande jogador e que merece sim, igual ele deu uma entrevista para o meu amigo Daniel Brown, merece sim estar na seleção angolana, já que é o sonho dele voltar, né, à seleção de Angola, merece sim pelo futebol que está jogando, por tudo que está fazendo aqui no Botafogo. E o Botafogo consegue esse gol de escanteio, mas eu queria falar sobre essa parte de escanteios do Botafogo também. Foram 14 escanteios ontem para o Botafogo e o gol saiu no 14º escanteio, no último escanteio do Botafogo na partida. Só que o Botafogo ele tem uma variação de jogadas em escanteios que isso confunde o adversário, cara. Percebam só a quantidade de variações que o Botafogo fez em escanteios. Ontem, nesses 14 escanteios, teve escanteio que o Botafogo tocava a bola curto, voltava no jogador que cobrou o escanteio para cruzar na área. Teve jogada do Botafogo que ele tentou cruzar uma bola rasteira na meia-lua para o Tietê chutar. Teve uma bola que o Cuiabano até errou nesse momento do cruzamento, que ele tentou dar um passe curtinho para o Luiz Henrique, a bola acabou saindo, mas era uma outra jogada ensaiada. Então o Botafogo teve uma variação tão grande de jogadas de escanteio que começou a confundir a zaga do Fluminense. A zaga do Fluminense não sabia se ficava todo mundo dentro da área e porque o Botafogo ia cruzar curto. Ou então não sabia se botava um jogador na meia-lua, porque o Botafogo poderia mandar aquela bola na meia-lua pro Tietê vir chutando ou pro Luiz Henrique vir chutando. Ou se o Botafogo cruzava a bola direto na área. Isso muda totalmente o sistema defensivo do outro time. A organização da defesa no momento do escanteio. Então a defesa não sabe o que o Botafogo vai fazer. Se vai cruzar direto na área, se vai fazer uma jogada ensaiada ou outra. E aí, quando todo mundo talvez estava esperando uma jogada ensaiada do Botafogo, o Damian Soares cruza com precisão direto na cabeça do Bastos e a defesa do Fluminense não consegue marcar o Bastos, né? Ele sobe praticamente sozinho. Isso tudo fruto, talvez, de uma dúvida que foi criada em cima da defesa do Fluminense pela variação extensa de jogadas que o Botafogo estava criando de escanteios. E aí o Bastos Kisanga consegue subir e fazer o gol de cabeça no segundo tempo. Gol da vitória, 1-0 Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai terminar essa rodada, né? A rodada só começou ontem, mas o Botafogo com mais uma vitória, fazendo o seu papel, vencendo mais um clássico, segundo clássico vencido pelo Botafogo. Vencemos o Flamengo não acertou o gol do Botafogo. Vencemos o Fluminense não acertou o gol do Botafogo. As estatísticas mostram. Não teve nenhum chute no gol do Botafogo, né? Teve uma cabeçada na trave, mas a estatística não conta isso como chute no gol, né? Chute para fora e chute na trave fica fora dessa estatística. O John não fez defesa no jogo, né? A chance mais clara do Fluminense foi essa, uma só de cabeça no primeiro tempo, em que o Marquinhos cabeceou na trave, depois não teve mais chances do Fluminense. O Fluminense não acertou o gol do Botafogo. O John não fez defesa nessa partida. Então, é isso, gente. O Botafogo cada vez jogando melhor, o Botafogo evoluindo e a gente só quer que
Arthur Jorge continue evoluindo e fazendo seu trabalho e que fique muito tempo no Botafogo. Muito tempo, pelo amor de Deus. Que fique muito tempo no Botafogo, Arthur Jorge, evoluindo cada vez mais. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu!